Oi, muito boa tarde pra você, sabadão, coisa boa. Melhor ainda porque amanhã tem um clássico, hein? América e Atlético na sua telinha. Agora atenção, hein, gente? Futebol da Globo volta pro horário das 4 horas da tarde. E é uma boa chance para dar uma olhada num time alternativo do Galo, que vai poupar jogadores, né, para poder encarar depois o Atlas pela Libertadores. Olha só, dos titulares, apenas o Vitor e o Carlos devem jogar. E o jovem atacante anda recebendo conselhos para dar uma melhorada na postura profissional. Carlos César na lateral direita, Thiago e Ed Carlos na zaga, Emerson Conceição na esquerda. Pode ser desse time também. No meio, o Pierre, Josué e o colombiano Cárdenas. O Cárdenas. É possível, tá quase certo que sim. Cezinha, Carlos e André podem formar a versão modificada do Atlético para o Clássico. É clássico. Então, a rotação vai ser um pouco mais alta, com certeza também. Carlos não viajou para o Chile junto com o Atlético para a estreia na Libertadores contra o Colo-Colo. Na véspera da viagem, ele sentiu dores no tornozelo direito. Recuperado, foi escolhido pelos jornalistas para falar na coletiva. Mas a diretoria do Atlético vetou a participação do atacante. O Carlos é muito jovem, é muito novo, está precisando de uma orientação um pouco melhor no aspecto profissional. Qual seria a explicação? O ser humano erra muitas vezes, né? A gente não erra uma vez só. Então, saber é uma questão de procurar fazê-lo entender a situação. Então, o mais difícil de tudo é isso, é fazer alguns jogadores entenderem o que é certo, por que é certo fazer de certa forma. Tá aí o André. Entendeu o erro que já cometeu e parece saber o que é certo agora. Vai jogar novamente pelo Atlético um clássico. Com 24 anos, tenta ajudar. É complicado você falar para um menino desse, porque às vezes ele acha que só por eu ter 4 anos a mais do que ele, ele já sabe mais do que eu, às vezes não. O que eu posso, eu tento orientar ele, tento falar com ele ali, mas o Carlos é um cara de cabeça boa, menino bem orientado. André vai ao lado de Carlos tentar fazer o que os dois sabem tão bem. Do Atlético! Nós tivemos uma conversa que eu tenho a impressão que foi a última. Eu acho que ele vai ficar no caminho certo de agora em diante. Então é melhor aproveitar cada vírgula falada pela voz da experiência. Isso aí. Agora você que é cruzeirense chegou até que enfim o dia de conhecer de pertinho o futebol do uruguaio Arrascaeta. É logo mais contra o Boa Esporte no Mineirão. E olha, esse cara tem tudo para cair nas graças da torcida, se é que já não caiu, né? Principalmente se ele repetiu o que ele fez no Defensor do Uruguai e também o que ele fez no último treino antes da partida. Olha aí. O candidato a ídolo e a torcida do Cruzeiro, juntos, pela primeira vez. Ele é o craque do Cruzeiro e vai ser um grande jogador do Cruzeiro. Esse é o encontro mais esperado da temporada. Vai brilhar muito no Cruzeiro esse ano, vai detonar. Vai ser o craque do brasileiro. Arrascaeta já está no Cruzeiro há quase um mês, mas só foi jogar na terceira rodada do Campeonato Mineiro, semana passada, contra o Guarani em Nova Serrana. Assim, pertinho da torcida, no Mineirão, vai ser a estreia dele. A partida contra o Boa Esporte vai marcar a estreia de Arrascaeta diante da torcida aqui no Mineirão. Quer dizer, a primeira vez dele com a camisa do Cruzeiro, porque o estádio o jogador já conhece desde o ano passado. Ele já jogou no Mineirão, mas do lado oposto ao do Cruzeiro. Foi na fase de grupos da Libertadores pelo Defensor do Uruguai. Mais de 37 mil torcedores assistiram, na época, o adversário do Cruzeiro dar as assistências para os 2 gols de empate do Defensor. Abertura pelo lado esquerdo com Felipe Gedós. Saiu na cara do Fábio. E o gol! Arrascaeta, na frente o passe pro zagueiro bater pro gol. Fábio pegou, soltou-lhe o gol de empate. E o gol do Defensor do Uruguai com Ceballos. Agora,
A Arrascaeta vai ver o estádio por um outro ângulo. Para o jogador, só de saber que vai ter a torcida do lado dele é tudo o que precisa para ter muita vontade de entrar em campo. Com vontade, com moral, viu? A habilidade do jogador nos treinos encanta até o mestre Marcelo Oliveira. Vai agradar muito o torcedor, tem nos agradado também. Tem um bom chute, tem um bom potencial de bola parada e o chute de fora da área também. Vamos incentivá-lo aos poucos a fazer isso. Eu acho que ele vai cumprir bem essa função porque tem capacidade em todos os aspectos. E o desejo do torcedor que conseguiu registrar o talento desse jogador nos treinos é ver tudo isso aqui reproduzido no jogo de logo mais. Vou guardar, com certeza. Vou dividir muito com meus amigos e quero ver isso lá no Mineirão, bem de pertinho também. E o Cruzeiro divulgou os 30 jogadores inscritos na Libertadores. Você pode ver um por um aqui no Globoesporte.com/MG. A lista só pode ser mudada caso o time se classifique para as quartas de final da competição. Agora, a ausência mais sentida foi a do Júlio Batista. Segundo o Cruzeiro, ele foi liberado para consultar um médico de confiança e decidir se vai passar ou não por uma cirurgia no joelho esquerdo. Boa sorte para ele, por isso o clube preferiu não incluir o jogador. O jovem atacante Neilton também ficou de fora, mas aí por opção técnica do treinador. A rodada do Mineiro tem outros 2 jogos hoje às 5 horas da tarde. Tombense e Mamoré em Tombos, Caldense e Guarani em Poços de Caldas. Amanhã jogam Democrata e Tupi em Governador Valadares e o RT e Vila Nova em Patos de Minas, às 4 horas da tarde, hein? Atenção! E no judô, um ótimo começo de temporada para o Brasil. Em Düsseldorf, no Grand Prix da Alemanha, a campeã mundial Rafaela Silva levou o ouro na categoria até 57 quilos e Felipe Pelim ganhou bronze entre os judocas até 60 quilos. A seguir tem descida das escadas de Santos, aberto do Rio de Tênis e também a fúria do atacante Walter do Fluminense. Ele partiu para cima de um colega em pleno treino hoje. Calma, hein, Walter? Estamos de volta e olha só, o tempo fechou lá no treino do Fluminense agora pela manhã, viu? O motivo da confusão não foi muito bem explicado, mas o atacante Walter ficou transtornado e partiu para cima do Clever, goleiro reserva do Flu. O pessoal precisou dar uma acalmada ali no Walter, depois ficou tudo bem. Ele e o Clever conversaram, fizeram as pazes, ainda bem, tá tudo resolvido. O doping volta a abalar o esporte. Acompanhamos em Las Vegas a investigação sobre o caso de Anderson Silva. Qual o futuro do campeão? E num documentário inédito no Brasil, uma denúncia chocante. Dirigentes, cientistas e atletas russos teriam criado uma rede de corrupção milionária para fraudar resultados de exames antidoping no país. Tudo para proteger atletas de ponta que se dopam e ganham medalhas. Uma história de intrigas, extorsões e ameaças que parece mais um filme. É amanhã, logo depois do Alto Esporte. E a descida das escadas de Santos também vai ser atração do esporte espetacular. O Renato Cury tem as informações. 105 atletas de 8 países diferentes disputam a descida das escadas de Santos. A largada acontece aqui no alto do Monte Serra, a 147 metros de altura em relação ao nível do mar. O objetivo é percorrer os 850 metros ladeira abaixo no menor tempo possível. No total, são 415 degraus, além de curvas e obstáculos. Todo ano, os tombos são inevitáveis. É por isso que os atletas utilizam itens de segurança obrigatórios, capacete, luvas e principalmente o protetor cervical. Nos últimos 3 anos, o campeão foi o eslovaco Filip Polk. Esse ano, os brasileiros tentam superar o gringo aqui no Monte Serra. Hoje é dia de treino classificatório. 10 ciclistas se classificam para a final, que você acompanha amanhã ao vivo dentro do Esporte Espetacular. Renato Cury de Santos para o Globo Esporte. Valeu, quem gosta de tênis tá com sono, viu? Porque no Aberto de Tênis do Rio, quem acompanhou as quartas de final precisou de muita resistência para ficar acordado até altas horas. Tava dando sono, mas não era porque o jogo tava chato, é porque era tarde mesmo. Um dia de partidas longas, como a do italiano Fábio Fonini contra o argentino Frederico Delbonis. Depois de 3 horas e 12 minutos e 9 match points, Fonini venceu.
E finalmente, 1h da manhã, Nadal e Cuevas entraram na quadra. A expectativa para ver o ídolo em ação era tanta que ninguém foi embora. E parecia que a torcida veria uma grande surpresa. O uruguaio Pablo Cuevas, que ganhou o Aberto do Brasil no último domingo, estava cheio de confiança, com saques poderosos. E Nadal não mostrava a força de sempre. Mais um ex, 40-0, Cuevas tem 3 set points. O espanhol perdeu o primeiro set no Aberto do Rio, 6-4. O segundo set teve um enorme equilíbrio. Nenhum dos dois conseguia quebrar o saque do outro. E foi uma corrida de gato e rato, ponto a ponto. Que bola sensacional de Pablo Cuevas! Até que, enfim, Nadal quebrou o saque de Cuevas, venceu por 7-5. E aí começou um jogo diferente. Nem foi porque o Nadal voltou com o short ao contrário. Estava incomodando, mas ele resistiu. E resolveu o problema logo depois do primeiro game, ali na quadra mesmo. Veio então o atropelamento. Não era uma noite brilhante, mas Nadal passeou no terceiro set. Cuevas, quando percebeu que o jogo estava perdido, começou um show de deselegância, jogando bolas para fora. A torcida, que ficou ali até as 3h18 da manhã, claro, não gostou nada. O terceiro set terminou 6-0. Nadal diz que saiu feliz, é uma vitória muito importante para ele. Estar na semifinal é um grande resultado, traz confiança, espera estar recuperado para o jogo. Cuevas até conseguiu segurar uma mariposa invasora, mas domar o touro Miura é uma tarefa bem mais difícil. Que corrida linda de morrer, amigo! Esse aí é o feijão, mostrando que além de ferro, potássio e fósforo, como todo bom feijão, tem muita categoria. Ontem o brasileiro fez uma partidaça contra Andreas Heider-Maurer, mas o austríaco estava determinado a azedar o caldo e acabou vencendo por 2-1. Nas semifinais ele vai enfrentar o espanhol Davi Ferrer. Quem também quase avançou no Aberto do Rio foi Beatriz Haddad, número 234 do mundo. Ela enfrentou a italiana Sara Errani, 16ª do ranking, pelas quartas de final do torneio feminino. Jogo difícil, Bia? A brasileira venceu o primeiro set. No segundo teve 3 chances para acabar com o jogo, não aproveitou e no início do terceiro set sentiu muitas dores na perna. Entre tentativas e lágrimas, teve que abandonar a partida. Fase semifinal da Liga das Américas de basquete. Em Cancún, no México, Bauru, jogando de branco, passou pelo Regata Corrientes da Argentina. 90-70 com 18 pontos do pivôzão Rafael Hetzheimer. Na outra partida do grupo, o São José de Azul perdeu para o time da casa, o Pioneiros, por 85-71. E hoje tem clássico brasileiro, hein? Bauru e São José. E a seguir tem o Neymar nos bastidores da Fórmula 1. E as duas vitórias que confirmaram a boa fase das mineiras na Superliga de Vôlei. Até já! Superliga Feminina de Vôlei, Praia Clube e Pinheiros em Uberlândia. O Praia Clube vinha de 2 derrotas seguidas para o Pinheiros e as meninas estavam engasgadas. O troco veio em grande estilo, hein? Praia Clube em 4º na Superliga 3, Pinheiros 6º na tabela 0. E a vitória do Praia Clube foi boa para outra equipe do estado. O Minas foi ao Maranhão e voltou de lá com uma vitória que vale 3 pontos. O time das musas Jaqueline e Mari Paraíba venceu as donas da casa por 3-1 e com o resultado o Minas assumiu a 5ª posição, que era do Pinheiros. Bom, pela Superliga B masculina, o Três Corações enfrenta o Brasília do Distrito Federal. E sabe quando a gente fala que um jogador é o dono do time? Pois é, lá em Três Corações esse cara é o Juliano. O jogador fez parte das 4 formações do time de vôlei de Três Corações. É uma cidade que abraça o vôlei,
que traz a torcida. Então, tudo isso gera um nervosismo, gera um modo assim, que eles nunca tiveram torcida, jogando com a torcida, a grande maioria nunca teve, então para eles é novidade. Então é a hora de passar uma tranquilidade. Com 40 anos de idade, é o jogador mais velho da Superliga B. Para mim é um orgulho estar aqui com essa molecada, passando um pouquinho, passando experiência, eu acho que é muito legal para mim. Eu tenho uma grande experiência, só de estar olhando ele jogar, olhando o posicionamento, as coisas dele já é uma grande evolução para mim. Não é só aqui na quadra que o Juliano é importante e tem experiência. Ele exerce também a função de presidente do time. A gente achou que ele seria uma pessoa interessante para poder ser o presidente da associação e o convidamos aí desde o ano passado. Tem demonstrado assim, uma capacidade administrativa e de liderança do grupo aí muito grande, se tornando uma pessoa fundamental para a equipe. Quando quero alguma coisa me chamam de presidente, quando quero me sacanear me chamam de vovô, de velhinho. Mas quando eu dou bronca fora da quadra, ele sabe como é um presidente. Mas como em toda a profissão, chega uma hora que tem que parar, né? Olha, eu acho que essa é a última temporada, eu joguei mais assim na ajuda para poder ajudar o projeto, né? Pesa também, né? A parte física pesa um pouco, não tendo 2 vezes por dia, tendo só um período só. E é lógico que sente, a cabeça faz mais do que o corpo. Pela divisão de elite da Superliga Masculina, o líder Cruzeiro encara o Campinas, que é o 3º colocado em São Paulo. Promessa de jogão, hein? E o Juiz de Fora enfrenta o Maringá, no Paraná. Montes Claros e Minas fazem um duelo estadual no norte de Minas, às 7 horas da noite. Para você, uma ótima tarde. E amanhã, às 4 horas, tem América e Atlético, Coelho e Galo. Você vai torcer para quem? Tchau.